queres investir na bolsa, mas será que eras capaz de dizer que não a gigantes tecnológicos como a Apple ou a Tesla? Pois é precisamente isso que uma das mentes mais brilhantes do mundo dos investimentos, Peter Lynch, nos diz para fazer. Olá, o meu nome é Gonçalo Malheiro e sou educador financeiro certificado, para além de fazer conteúdo para redes sociais como o Instagram, YouTube e TikTok. E hoje, em conjunto com a Rankia, vou falar-te do porquê de Peter Lynch desaconselhar o investimento nas grandes empresas tecnológicas e onde é que o mesmo acha que devemos de investir. E para isso vamos analisar dois ETFs que, segundo Peter Lynch, são duas joias ocultas no mercado bolsista. Portanto, atenção, porque esta estratégia de Peter Lynch pode mudar completamente a tua carteira de investimento. Antes de irmos ao vídeo, devo referir que este conteúdo é só e apenas para fins de entretenimento, não representando qualquer tipo de aconselhamento financeiro, recomendação de investimento ou recomendação de estratégia de investimento. Dito isto, vamos então começar com o vídeo e vamos então comparar ETFs com ações tecnológicas e o porquê de Peter Lynch gostar tanto do primeiro. Portanto, porquê que um investidor tão relevante como Peter Lynch nos diz para não investirmos nas grandes empresas tecnológicas? Porque Peter Lynch, conhecido pelos seus resultados impressionantes no mercado bolsista, vê um panorama um pouco diferente para o mercado atual. As ações tecnológicas, apesar de atrativas e de dominarem completamente as bolsas mundiais, podem não ser a melhor opção para crescimento a longo prazo. E aqui entra exatamente a ideia de investirmos em ETFs de pequena capitalização. E estes ETFs focam-se no investimento em empresas que têm um menor tamanho, que têm menos capitalização de mercado que as grandes empresas tecnológicas. Mas porquê é que as torna tão especiais? Peter Lynch defende que estas empresas, muitas vezes subavaliadas e que não atraem tanta atenção por parte dos investidores, podem oferecer um potencial de crescimento bastante significativo. Temos de pensar que, se queremos ganhar dinheiro, temos de comprar barato para vender caro. E se colocarmos o nosso dinheiro nestes grandes gigantes tecnológicos que já se encontram em máximos históricos, apesar de terem algum potencial de crescimento, esse potencial não é muito elevado. Agora vamos então ver o porquê de investirmos em empresas de pequena capitalização, mas antes de irmos a essa parte do vídeo, quero dizer-vos que a Rankia tem uma newsletter onde vocês podem ter acesso a conteúdo exclusivo que vos pode ajudar consideravelmente no vosso processo de aprendizagem e de aprofundamento do conhecimento neste mundo dos investimentos. Por isso, se quiserem subscrever à newsletter da Rankia, basta passarem na descrição que vão lá ter o link onde podem subscrever e ter então acesso a esse conteúdo exclusivo. Portanto, porque é que investir em empresas de pequena capitalização de mercado pode ser uma boa oportunidade de investimento? Em primeiro lugar, vamos comparar o mercado de bear, o mercado de baixa, com empresas de pequenas capitalizações. Peter Lynch aponta que nós estivemos de facto no mercado de baixa, no mercado de bear, durante sensivelmente os últimos 2 a 3 anos, com exceção, como é natural, das grandes empresas tecnológicas como a Apple, Tesla ou Nvidia. Enquanto que índices como o SP500 ou o Nasdaq, que foram completamente impulsionados por estas grandes empresas, tiveram bons desempenhos, o resto do mercado teve de facto um desempenho inferior, com muitas ações a cotar ainda abaixo de valores de 2018. Depois temos também a questão de que o ano 2023 mostrou um crescimento económico melhor do que o esperado nos Estados Unidos. Apesar da possibilidade de recessão, o consumo manteve-se, a inflação diminuiu e o mercado de trabalho manteve-se estável. Estes dados são importantes porque, historicamente, as ações de pequena capitalização conseguiram superar as ações de grande capitalização em alturas de crescimento económico e de diminuição da inflação. Outra razão é o facto das empresas de pequena capitalização de mercado apresentarem vantagens em termos de potencial valorização da sua ação. Se olharmos para o SP500, vemos que o seu P/E ratio futuro está abaixo de médias históricas. E porquê? Porque por um lado temos as grandes empresas tecnológicas, as mega empresas que têm P/E ratios bastante altos e estão sobrevalorizadas comparando com os seus P/E ratios históricos. E por outro lado temos as empresas de pequena capitalização de mercado que estão com P/E ratios baixos e se encontram subvalorizadas comparando com estas grandes empresas. O que significa que estas empresas de pequena capitalização podem representar boas oportunidades de investimento e com valorizações bastante significativas. E isto, vamos então aos ETFs recomendados por Peter Lynch, que são exatamente o IWM e o VB. Por isso vamos agora aqui ao computador, ao Seeking Alpha, para vermos a composição dos ETFs, os seus retornos, taxas de despesa, entre outras coisas. Portanto, estamos aqui então no Seeking Alpha e este é o primeiro ETF, o IWM, um ETF da iShares que segue o índice Russell 2000, ok? Que tem as 2.000 maiores empresas americanas. Se vermos aqui, ver as holdings, temos 16% em tecnologia, 16% em healthcare, 15% em industriais, 15% em financials, etc. Ok? As suas 10 maiores ações não são as que nós estamos acostumados, porque geralmente nós olhamos para o índice SP500, por exemplo, e as suas maiores ações são Apple,
Tesla, Microsoft, Amazon, Nvidia, entre outras. Aqui não, temos aqui a sua maior posição, representa apenas 1% do índice, 1% do ETF, e é a Super Microcomputer. Temos aqui empresas que honestamente eu não conheço, ok? Mas temos empresas diferentes e empresas com uma menor capitalização de mercado do que as que nós estamos acostumados, ok? Como eu disse, Apple, Microsoft, etc. Estas são então as 10 maiores ações em termos de setores, como eu disse, tecnologia, healthcare, industriais, etc. Aqui em termos de retornos. No último ano, este ETF temos aqui um retorno de 5%. Nos últimos mês e meio, mais ou menos, caímos aqui menos 0,7%. Nos últimos 5 anos, temos aqui 32%. Nos últimos 10 anos, 74%. E desde que este ETF existe, ou seja, desde o ano de 2000, deu-nos aqui 290%. Temos aqui um dividend yield de 1,36%, ok? Ou 2 dólares e 70, sendo que este ETF tem aqui um preço a rondar os 200 dólares. E temos aqui uma taxa de despesa de 0,2%. Uma taxa de despesa não muito baixa, mas também não é nada significativa. Geralmente os ETFs do SP500 rondam os 0,07% a 0,1%. Este está aqui com 0,19%, mas também não é muito significativo. E depois temos exatamente o ETF VB, ok? Este Vanguard Small Cap Index. Como podem ver, este ETF tem aqui um preço de 214 dólares. Vamos já ver aqui os retornos. No último ano deu-nos 6,77% e year to date, ou seja, no último mês e meio, desde o dia 1 de janeiro, deu-nos aqui mais 0,4%. Nos últimos 5 anos, mais 42%. Últimos 10 anos, deu-nos mais 94%. E desde que o ETF está disponível, ou seja, desde o ano de 2004, deu-nos aqui mais 335%. Se viermos aqui a Holdings, podemos ver as suas maiores posições. Podemos ver que o setor com mais peso neste ETF é exatamente o setor industrial, com cerca de 20%, depois com 16% o setor tecnológico, 13,6% o setor de consumer cyclical, depois 13% setor financeiro, 11% setor de healthcare, etc. As suas maiores posições são exatamente aqui. Ora, temos aqui a Builders First Source, ou seja, empresas que eu honestamente não conheço, ok? E as suas 10 maiores posições totalizam aqui 3,38%. Este ETF tem cerca de 1450 ações. Vamos aqui agora comparar os dois ETFs. Vamos aqui a shorting e vamos aqui, ora, eu não quero o SP500, quero comparar com o IWM. Exatamente, vamos update, vamos ver os retornos destes dois. Portanto, o VB é a linha a laranja, o IWM é a linha a azul, e vemos que andam ali taco a taco, muito próximos um do outro, sendo que no último ano quem nos deu mais retorno foi aqui o VB com 6,7%, o IWM teve cerca de 5%, nos últimos 5 anos o VB também foi superior, nos últimos 3 anos também foi superior, no último ano foi o que nós vimos agora, year to date também foi superior, não conseguimos ver aqui os 10 anos porque é uma funcionalidade paga, mas pelo menos durante os últimos 5 anos o ETF VB foi superior ao ETF IWM do Russell 2000. Portanto, esta foi então a comparação e num cenário onde os 7 magníficos empresas como a Apple, Tesla, Microsoft, entre outras, fizeram com que os índices explodissem completamente em 2023, Peter Lynch acredita que o investimento em ações de menor capitalização de mercado é o caminho a seguir. E tu, o que é que pensas desta estratégia? Diz-me nos comentários aquilo que tu achas, se consideras que investir no SP500, no Nasdaq e investir nestas grandes empresas continua a ser o caminho mais inteligente a seguir, ou se, por outro lado, achas que o caminho mais inteligente é exatamente investir nestas ações para onde a maior parte dos investidores não olha sequer. Este é o vídeo de hoje. Se gostaste, não te esqueças de clicar no botão do gosto e se não estás inscrito, não te esqueças de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que colocamos um vídeo novo. Vai ser na descrição o link para a newsletter da Rankia. Eu vou também deixar os links para estes ETFs do Thinking Alpha. E pronto, chegamos ao fim. Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.